C32, o que ela vai dizer pra gente, ó? A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição do quê? Olha só, a maioria das pessoas fica com a visão embaçada. Olha a óptica que a gente já trabalhou. Ao abrir os olhos debaixo da água, mas há uma exceção. O povo Moken, que habita na costa da Tailândia, essa característica deve principalmente à adaptabilidade do olho à capacidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem embaixo d'água. Estudos mostram que a pupila do olho de indivíduo Moken sofre redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila, tá? Essa aqui é a óptica ondulatória, essa aqui também é ondulatória, né? Duas ondulatórias no final, tá? Então olha só pra gente conseguir aprofundar, tá? Olha só, a acuidade visual associada à redução das pupilas fisicamente explicada pela diminuição do quê? Vamos explicar rapidamente aqui? Não consigo, né? Vou ter que aprofundar. Não consigo, vou ter que elevar o nível, né? Vou te ensinar rapidamente óptica, só em alguns segundos, bem rapidinho, tá? Aqui é o teu olho, tá? Aqui tem o nervo óptico. Aqui nós temos o músculo do teu nervo óptico. Aqui nós temos o nosso famoso cristalino, tá bom? Nós temos ali o teu cristalino e aqui nós temos o cristalino. E aqui, olha só, quando vem um feixe de luz ali, digamos aqui que vem um feixe de luz, quando ele vem, olha só o que acontece. Ele vem aqui, ele bate aqui, tá? Ele bate aqui. E aí, quando ele bate aqui, ele vai convergir para um ponto, tá? Então, olha só, vou levar teu nível rapidinho, tá? Ele vai convergir aqui para um ponto. Esse ponto a gente chama de ponto focal. Show de bola? Esse ponto aqui que ele converge, a gente chama de ponto focal. Ponto focal. Vem o raio de luz, ele bate aqui, pum, pum, ele converge para um ponto focal. O que acontece é que quando você mergulha, tá? Quando você vai lá e mergulha, deixa eu duplicar aqui rapidamente. Quando você vai lá e mergulha, olha só o que acontece. Como você está rapidamente aqui embaixo da água, muda, tá? Muda aqui esses raios, tá certo? E aí a gente acaba tendo pouca diferença aqui entre o meio que está aqui e o meio que está aqui dentro da córnea, tá? Acaba tendo um pouco menos de diferença aqui. Aí acaba assim, olha só o que vai acontecer. O feixe aqui ele vai mudar. O que acontece com o feixe aqui, Renato? O que vai acontecer com esse feixe aqui? Vamos redesenhar ele. O que vai acontecer com esse feixe aqui? Esse feixe aqui, ele vai vir aqui, tá certo? A água acaba se espalhando mais ali, né? Dentro do processo, tá? Ela acaba, olha só, se espalhando mais ali dentro do processo. E aí acaba que ele vai fechar lá no fundo, ó. Tá? Então, dentro da água, o que acontece é o seguinte, parecido com quem tem miopia. Ou seja, aqui fecha o ponto focal, aqui fica um borrão. De forma bem básica explicada para você, tá? Aqui fica um borrão. Isso é o que acontece dentro da água, tá? Aqui fica um borrão, beleza? Então aqui o que acontece fora no ambiente normal, forma um ponto focal. Quando você está dentro da água, aqui ele acaba indo mais longe, ou seja, ele passa do ponto focal e aqui forma um borrão. Quando a gente fala do povo que está ali, que vive naquela região, que mergulha mais, eles têm uma alternativa para poder alinhar o ponto focal. O que eles fazem? Eles precisam diminuir aqui a entrada aqui, tá? Porque imagina o seguinte, como aqui tá abrindo mais, entendeu? Tá abrindo mais, acaba que o ponto focal vai mais longe. Se eu pegar e diminuir aqui, tu concorda comigo que ele vai fechar aqui mais perto? Concorda comigo? Conseguiram entender? Olha só, quanto mais eu abrir aqui, mais ele fecha longe. Agora, quanto mais for fechado aqui esse raio, mais ele vai convergir para perto. Como é que eu posso fazer isso, Renato? Faz agora. Eu sou míope, tá? Quando eu não tô enxergando, sabe o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Ó. Eu tento fechar. Porque eu não controlo o fechamento da minha pupila. Como eu não controlo o fechamento da minha pupila, eu tento fechar um pouquinho a minha pálpebra. Pra quê? Pra diminuir a entrada. Porque se eu diminuir aqui, olha só, se eu fechar um pouquinho aqui da minha pálpebra, eu vou diminuir o espaço para entrar a luz. Esse espaço para entrar a luz, ele vai entrar aqui, ó. Como ele vai entrar aqui, ele vai convergir aqui, ó, nesse ponto. E aí eu vou ter menos processo ali, ou seja, vai ter menos borrão. Ainda vai estar um pouco borrado, mas vai estar menos. Por quê? Por causa de um processo de acuidade. Por isso que, para você enxergar, né, existe essa questão da midríase e da miose, ou seja, a pupila abrir e fechar. É um processo fisiológico, tá? É um processo fisiológico. Quando tá escuro, tua pupila dilata. Essa pupila dilata para você permitir entrar mais raios e você conseguir enxergar. Quando tá com uma maior luminidade, a pupila fecha. Diminui a quantidade de raios que entra, a pupila fechando, ela entra e consegue formar a imagem lá no fundo, no ponto óptico. No caso desse povo aqui adaptado, é a mesma ideia de você cerrar os olhos. Se diminui a entrada de feixes luminosos, consequentemente fechando, você consegue melhorar a sua acuidade visual.
Vamos para a questão. Ele diz o seguinte, ó, a acuidade visual associada à redução das pupilas, ou seja, a pupila fechando diminui, ó, pupila aberta, né? Imagina, ó, pupilona aberta, raio entra tudo, só que fecha lá longe. Pupila menorzinha, raio entra menor. Quase na mesma ideia, ó, o que ele diz aqui. Os raios luminosos incidem paralelamente ao eixo óptico da pupila, ou seja, é quase como se o raio entrasse reto. Se você deixar a pupila só uma pontinha ali quase ali, ela vai entrar quase reta aqui, ó. Pum! Entendeu? Aí você vai enxergar bem melhor, ela bem fechadinha, tá? Essa é a ideia. Pupila muito dilatada, você enxerga mal. Por isso que você põe um colírio lá no oculista, põe um colírio, fica tudo borrado. Por quê? Pupila muito dilatada, vem os raios, forma no campo visual, passa do ponto óptico, fica tudo borrado. Quando você dilata demais a pupila, você não consegue enxergar direito. Tem que cerrar a pupila, né? Tem que cerrando ali, você consegue coordenar o feixe. Intensidade luminosa na retina. Olha, a intensidade luminosa não vai mudar. A intensidade luminosa é a intensidade da luz. Luz mais forte, luz mais fraca. A luz não vai mudar de mais forte ou mais fraca. Não é a intensidade, é a potência total. Eu diminuo a quantidade de feixes de luz, mas a intensidade é a mesma. A quantidade de feixes é menor. A quantidade de feixe está mais assim, ó, fechada, tá? Então é claro que uma pupila que tem mais, está mais dilatada, ela pega mais feixes de luz. Quando ela está mais fechadinha, entra menos feixes de luz, tá certo? A intensidade é a mesma, porque a intensidade é o brilho, então não muda. Da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila, difração é a capacidade de contornar. Lembra a onda? Capacidade de contornar. Não tem difração no olho. Capacidade de contornar objetos. A onda partícula, não é. Da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização, não acontece polarização no olho. Polarização é vibrar em apenas uma direção. Óculos Polaroid, óculos 3D, óculos Ray-Ban, tem óculos polarizados. O teu olho não é polarizado, não muda a direção ali de vibração, não seleciona a direção de vibração. Do desvio dos feixes luminosos refratados no interior, sim, diminuição do desvio, claro, porque se eu vou cerrar, eu vou diminuir o desvio. Diminuindo o desvio, eu consigo formar melhor ali, ou seja, diminui o desvio. Se você calcular a angulação, né, se você calcula ali a angulação, quanto que ele desvia, né, você vai ver que aqui ele desvia muito mais, né, ele tem um desvio muito maior naquele desenho que a gente estava fazendo aqui. Ele acaba tendo um desvio muito maior, né, aqui ele vai ter um desvio menor, ele está quase reto, ó, ele está quase reto. Percebe que aqui ele tem um desvio muito maior, né? Ele quebra muito mais. Ó, ele quebra muito mais assim do que aqui. Ele tem um ângulo menor, né? Tá? Fechado? Então, ó, eu vou diminuir o desvio dos feixes luminosos, claro. Se ele fosse reto, tá? Se fosse reto, não teria desvio nenhum. Formaria quase uma imagem perfeita. Letra E. Das reflexões do feixe luminoso. Não ocorre reflexão, né? Reflexão é bater e voltar. Não ocorre reflexão no olho, tá? Não ocorre reflexão. O que ocorre é refração, mudando de um meio para o outro. Claro, quando ocorre refração, você lembra do prisma, né? Lembra do prisma lá? A luz bate aqui, pum, bate a luz aqui, e aí ocorre refração, né? Ocorre refração da luz. Refração é mudar de... Ele vai mudando ali, ou seja, a sua direção, né? Lei de Snell. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.